A morte precoce de Amy Winehouse reacendeu a preocupação com o consumo de drogas. Largar a dependência química é um desafio e que envolve vários fatores. Pois é, o que se pode fazer para abandonar o vício? E como parentes e amigos também podem ajudar? Agora, e se o dependente se recusa a receber auxílio? Da euforia à agonia. Em busca do prazer imediato, consequências que podem se estender pela vida inteira. Vida que pode terminar muito antes do previsto. Dominados pelas drogas e o álcool, os jovens se afastam do convívio social e, na falta de dinheiro, podem até roubar para sustentar o vício. A maioria começa muito cedo. Dados mostram que 40% dos viciados começaram a beber e se drogar antes dos 12 anos de idade. Um processo autodestrutivo que também atinge parentes e amigos. Muitos tentam ajudar, mas a saída depende muito da vontade de ser ajudado. O caminho para a recuperação é longo e com desafios diários, passo a passo, dia após dia. O resultado? Não depender de nenhuma substância para ser feliz ou resolver os problemas. A solução pode ser de graça e estar bem ao lado, na força dos parentes, no ombro dos amigos. Mas sem esquecer o fundamental, é preciso querer se livrar do vício. É preciso querer se livrar do vício. Você, antes, está convidado para participar desse nosso debate. É só entrar no nosso site e deixar lá a sua pergunta ou o seu comentário. Nosso endereço é g1.com.br/Globonews. O endereço está aí na sua tela. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a psiquiatra, chefe do setor de dependência química da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, Ana Alice Gigliotti. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Raquel. Tudo bem? Bom dia, Luciana. Bom dia. E a Ana também tem convidado lá em São Paulo, né, Ana? Temos sim, Raquel, aqui no nosso estúdio está o empresário Rogério Machado da Silva. Ele tem uma clínica que ajuda dependentes a deixar o vício de álcool e drogas. Muito bom dia, Rogério. Bom dia. Rogério, você deixou o vício há 12 anos. Em que momento você determinou que estava na hora de parar? Como você procurou ajuda? E foi muito difícil essa volta? Na verdade, a decisão de parar de usar drogas não foi minha, foi da família, né? Então, no ponto que eu cheguei com a dependência, né, a minha família percebeu que eu não estava em condições mais em estar em convívio com a sociedade, nem no convívio familiar, e resolveu me internar de uma forma involuntária, né, que seria a chamada do resgate. Né? Oi, Ana. A minha pergunta aqui para a Analice é a seguinte, né? A gente está vendo algumas comunidades terapêuticas. Normalmente, essas comunidades são ligadas a grupos religiosos, ou então de pessoas que já passaram pelo tratamento e viram a importância de chegar e ampliar isso a outros jovens, né? O governo federal disse que vai financiar o tratamento de pessoas nessas comunidades terapêuticas. Qual é o alcance disso? Como que você vê a importância disso, já que essas comunidades terapêuticas têm muito acesso à sociedade justamente por fazer parte de um grupo representativo religioso, de pessoas que já passaram pelo problema da droga? Eu acho excelente. Acho que, na verdade, demorou um certo tempo para isso acontecer. Deveria ter acontecido antes, né? As comunidades terapêuticas têm muito valor, exatamente por terem esse acesso a grupos religiosos, por serem de um grupo religioso. O que teve essa resistência, o motivo dessa resistência durante um tempo, foi que essas comunidades não estavam totalmente aparelhadas com métodos científicos para tratamento de dependentes de droga. Isso tem se mudado. Assim, em Minas Gerais, eles já têm uma supervisão, uma avaliação das comunidades terapêuticas para saber se eles estão trabalhando da melhor maneira. Não é uma coisa só orar e capinar. E não é assim que as comunidades terapêuticas, hoje em dia, têm tratado a situação. E o governo federal tem uma responsabilidade nisso, em treinamento e supervisão dessas comunidades. Eu queria falar com o Rogério lá em São Paulo. Rogério, você falou que a sua família é que determinou o momento em que você deveria ser internado, né? Agora, na sua experiência ajudando as pessoas na reabilitação, como é que você vê esse papel da família? Porque muitas vezes também a família não tem dinheiro para manter uma pessoa internada. E como é que funciona o apoio ou o alerta da família de que aquela pessoa precisa sim ser internada? Como é que funciona na prática isso e como é que foi a sua experiência? Na verdade, o trabalho ele funciona com uma triagem, né, de um profissional qualificado, né? Nós temos hoje um corpo técnico composto de profissionais que fazem a triagem junto à família, né? E independente da situação financeira, nós temos algumas unidades que atendem tratamento
com condições inferiores, superiores, né? Então tem um conjunto de empresários hoje que tem unidades compostas, né, de profissionais, e todas essas unidades estão sendo, que a doutora disse, né, supervisionada por órgãos públicos, né, na nossa região lá do interior de São Paulo. Rogério, o que você pensa de tratamentos como os 12 passos do Narcóticos Anônimos, ou tratamentos que envolvem a devoção pela religião? Na verdade, a importância de Deus, ela é fundamental num tratamento para dependente químico, né? E o programa de 12 passos hoje, na maioria das comunidades terapêuticas e até em clínicas psiquiátricas, ele é um programa ecumênico, né? Então, o método de 12 passos com o tratamento do dependente químico funciona para mim, né? Analice, a gente sabe que tem a questão do tratamento, da internação e tem as crises de abstinência. Muitas vezes essa crise acontece dentro de casa. Hoje, o dependente ainda é olhado com desconfiança e preconceito nos prontos-socorros. Os nossos hospitais estão prontos para atender as pessoas, os dependentes químicos? Vou dizer que com certeza não. Eu fui recentemente chamada para fazer um treinamento nesses postos de atendimento, nas unidades de pronto atendimento, nesses programas de saúde da família, para poder treinar as pessoas em como abordar. As pessoas não estão preparadas. Eu tenho colegas, bons clínicos, que dizem: só tem um jeito para dependente químico, AA e NA. A ANA funciona muitíssimo, mas é mentira que só tem um jeito para dependente químico. Por exemplo, a ANA não está aparelhado para lidar direito com síndrome de abstinência de heroína, de crack, são síndrome de álcool também. Assim, alcoolismo grave tem uma síndrome de abstinência que pode matar. Então, assim, tem tratamento farmacológico para essas coisas, para poder as pessoas poderem ultrapassar essa fase de abstinência de uma maneira menos dolorosa, senão elas voltam a usar droga, né? Então não estão, a minha resposta é que não estão preparados. Agora, falando sobre o álcool, muitos especialistas dizem que o álcool é a porta de entrada para outras drogas, né? E que ele é visto com uma certa negligência por parte de investimentos, e que investimentos em drogas lícitas, como o álcool, tem caído. Tudo bem, é ótimo que o investimento em drogas ilícitas tenha aumentado para o combate, o tratamento, mas o álcool, que é uma droga vendida a qualquer um, até crianças tomam, né, começam muito cedo a se viciar em álcool e podem se viciar em outras drogas, esse tratamento parece que é meio negligenciado. E a crise de abstinência de um alcoólatra necessita um atendimento hospitalar, né? Como é que é essa estrutura para cuidar dessas pessoas que não são drogados, não são dependentes químicos de cocaína, por exemplo, mas que precisam de um tratamento especializado? Isso é uma outra coisa que é absolutamente verdadeira. Quer dizer, as pessoas veem o álcool como uma droga leve, só porque é lícita. E isso não é verdade. Eu acho que essas pessoas precisam de muito mais treinamento. O programa de enfrentamento ao crack e outras drogas do governo federal, ele é um programa que, se não tiver contingenciamento, ele vai investir milhões de reais em tratamentos de dependentes de droga e de álcool também. Eles colocam álcool junto. Crack e outras drogas. Nisso está incluindo o álcool. Mas, na verdade, até hoje eles gastaram o quê? 20% disso. Até agora, pelo menos, gastaram 20% disso. Então, assim, está sendo anunciado mais investimento, mas tem que investir de fato e muito. E ter muito treinamento de muita gente. Porque realmente as pessoas não estão aparelhadas para lidar com esse tipo de situação. Doutor, o que acontece com o cérebro de um adolescente que consome bebida alcoólica? O prazer que o álcool oferece vai criar no cérebro desse adolescente predisposição para consumir outras drogas mais à frente? Eu vou te dizer uma coisa, Ana, não é só o álcool o grande problema. O álcool é porta de entrada, sim, para outras drogas, mas o tabaco também é. Então, assim, o uso de drogas lícitas aumenta a predisposição para o uso de drogas ilícitas. Vou dizer por quê. Assim, o prazer que a gente sente quando a gente bebe ou quando a gente fuma um cigarro é um prazer que se localiza no cérebro. Então, assim, uma descarga de dopamina, que é um neurotransmissor no cérebro, uma alteração cerebral acima do tipo de alteração cerebral que a gente tem normalmente. O prazer que a gente sente com álcool, com cigarro, é maior do que o prazer quando você está assistindo um filme. É uma coisa diferente e mais intensa. Então, se você pensa o seguinte, você está ingerindo uma substância precocemente que altera e desorganiza o seu cérebro de maneira mais intensa do que você está preparado fisiologicamente para isso. O cérebro da gente não foi feito para droga. A droga foi um acontecimento da curiosidade do homem.
Então altera. Esse tipo de alteração altera o cérebro de tal forma que ele fica mais vulnerável a qualquer coisa que possa acontecer como um adoecimento do cérebro. Então, assim, fica mais vulnerável à depressão, à esquizofrenia, a várias outras doenças, inclusive à dependência de outras drogas. Então, assim, usar drogas precocemente é um fator de risco para qualquer tipo de adoecimento do cérebro, inclusive de uso e dependência de drogas ilícitas ou lícitas. Bom, a gente estava falando justamente dessa comparação, né, Rogério, de álcool e droga. E 40%, de acordo com a pesquisa aqui da FGV, né, dos viciados começaram a beber antes dos 11 anos, e das drogas ilegais, 40% dos viciados a se drogar antes dos 12 anos. Eu queria que você também falasse um pouquinho dessa relação álcool e droga ilícita, quer dizer, droga lícita e droga ilícita, se isso aconteceu com você, se você percebe isso na realidade da sua clínica. E que tipo de hoje, a média de hoje de viciados, a média hoje que você atende, eles estão viciados em que tipo de droga? Na verdade, a predisposição orgânica, ela é crescente, né? Então, o dependente, ele aprende a tomar cerveja em casa, né? Nas festinhas particulares com a família, o tio, o pai, até mesmo a mãe acaba dando a espuminha da cerveja para a criança, né? Então, não só o caso da dependência química, hoje 95% dos dependentes hoje na unidade de tratamento é milagre de Deus se um chegar só com o problema de dependência química. 95% chega com casos psiquiátricos, com outras comorbidades, né? Então, o índice de recaída é muito grande, não só em uma instituição, mas em várias hoje no nosso país. E a tendência de crescer agora com essa nova droga que está chegando é fazer com que o dependente se deteriore mesmo. A doutora estava dizendo aí das unidades que não estão preparadas, realmente assim, é um déficit muito grande no tratamento, né? As comunidades terapêuticas, algumas estão começando a se preparar agora junto da nova resolução. Então, se não tiver uma atenção em cima disso aí, o problema vai ser grave. A gente vê até nas imagens aí, tem muitas pessoas que estão necessitando mesmo de um tratamento. O início mesmo é com conduta medicamentosa, né? Não dá para hoje não começar um tratamento de dependente químico com uma conduta medicamentosa. Rogério, uma vez viciado, sempre viciado, isso é regra ou é um mito? É um mito. É um mito. Eu acho que a própria sociedade empurra o dependente para uma recaída, né? A família também facilita muito a volta do dependente para as drogas, né? Então, uma vez viciado, não é sempre viciado, né? É que nem o diabético, que nem a pessoa que tem uma outra doença, ela tem que tratar todo dia.